Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler exclusivamente o verso de número 6, o único verso para a nossa reflexão de hoje. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou ler mais uma vez este verso. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vivemos uma época que convencionou-se chamar de pós-modernidade. Essa é uma terminologia com a qual já estamos nos habituando. Falamos em geração pós-moderna, em sociedade pós-moderna. Alguns falam em pós-modernidade, alguns falam em pós-modernismo. Pós-modernidade representaria um aspecto mais positivo dessa geração. Pós-modernismo, um aspecto mais negativo. O fato é que a pós-modernidade chegou e, ao que parece, tem as suas marcas, de uma maneira muito evidente, apresentadas diante dos nossos olhos. A pós-modernidade é uma realidade. A pós-modernidade é um fenômeno histórico que interfere, influencia nas nossas vidas, de forma que é um desafio a ser enfrentado. A pós-modernidade é uma reação da nossa geração às propostas frustradas da modernidade. Eu não quero dar aqui uma aula de história e nem fazer uma análise muito complicada de conjuntura, mas eu quero que você entenda que há uma diferença entre a maneira como pensamos e como nos relacionamos hoje e a maneira como pensavam e se relacionavam os homens e mulheres que fizeram parte da chamada modernidade. Modernidade que estendeu-se até o final da primeira metade do século passado, 1950, 1960. Sobretudo até a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que aconteceu na década de 40. O fim da modernidade pode ser muito claramente identificado no estourar, no irromper da Segunda Guerra Mundial, na qual o ser humano passou a ser visto como monstro. Porque qual era o projeto da modernidade? A modernidade entendia que o ser humano seria feliz e alcançaria o sucesso de vida pelo pleno exercício das suas faculdades racionais. A modernidade tinha como projeto para a humanidade levar o ser humano a potencializar a sua razão, de tal maneira que, através das ideias, da ciência e do avanço da tecnologia, pudesse estabelecer uma sociedade justa, igualitária e onde as pessoas tivessem satisfação. Se todos forem educados, se todos forem iniciados no projeto científico, se todos tiverem acesso à tecnologia, então nós estaremos construindo uma sociedade de bem-estar. Uma sociedade em que todos terão os seus direitos à vida assegurados. Era isso que a modernidade pensava. Os pensadores modernos, os filósofos modernos insistiam nesse tema. Quando o homem exercer a sua potencialidade, exercitar as suas faculdades racionais na sua plenitude, nós teremos uma sociedade dos sonhos, uma sociedade ideal, uma sociedade sem defeitos. Essa filosofia ganhou o seu contorno mais específico no pensamento de um homem chamado Augusto Comte, o homem que disse ordem e progresso, que é exatamente o lema que está estampado na nossa bandeira. Nada é por acaso. Nada é sem propósito. O país também viveu o seu momento de independência e o seu desejo pela construção de uma sociedade justa à luz de como pensavam os homens e mulheres que faziam a diferença na sua época, que eram formadores de opinião na sua época, e à luz do que eles diziam. Quando o país alcançou a sua independência, o mundo estava no auge do pensamento moderno. E Comte, com a sua ideia de ordem e progresso, uma filosofia que nós chamamos de positivista, idealizava
o ser humano e a sociedade de uma maneira tão grande que o nosso país entrou nesse modelo, entrou nessa onda e estampou na sua bandeira o lema ordem e progresso. Quem sabe, pelo estabelecimento da ordem e pelo progresso da ciência, nós não vamos ser uma sociedade ideal. O ser humano era um sonhador na modernidade. O ser humano tinha expectativas elevadas. A modernidade foi a época em que o ser humano não via limites para si mesmo. Só que qual foi o saldo da modernidade? Onde é que a modernidade desemboca? Onde é que a modernidade chega? Em 2 grandes guerras mundiais, que mataram pessoas como nunca antes na história da humanidade. A primeira no começo do século e a segunda quase na metade do século. 1916, 1945. 2 grandes guerras mundiais, envolvendo as principais nações do mundo. Gente morrendo por toda parte. O ser humano sonhador, cheio de expectativas, cheio de esperanças, começou a ver a si mesmo no espelho como um monstro incorrigível. Como alguém sem a menor chance de ser verdadeiramente feliz. Porque tinha tudo à sua disposição, o melhor da filosofia, o melhor da ciência, o melhor da tecnologia, e só fez usar tudo isso para matar o seu semelhante, para destruir o seu semelhante, para acabar com o seu semelhante. Quem é esse ser humano que é capaz das piores atrocidades? Moltmann, no livro Quem é Jesus Cristo para nós hoje, pergunta, depois de ter visitado os campos de concentração de Auschwitz, como é que pode um ser humano chegar ao ponto de torturar um outro ser humano? Quem é esse ser humano que tortura o seu semelhante, que o submete às dores mais terríveis, que mata a sua família? Quem assistiu o filme A Lista de Schindler, que é um filme fortíssimo, eu indico do ponto de vista da reflexão que ele desperta em nós. Quem assistiu esse filme sabe um pouco do que foi o horror da Segunda Guerra Mundial, o horror do nazismo. E às vezes eu vejo jovens, até mesmo jovens de classe média, de classes razoavelmente abastadas da sociedade, querendo levantar de novo uma bandeira nazista, e isso dói no meu coração. Porque esses jovens não têm ideia do que eles estão fazendo. Eles não têm ideia do que foi o nazismo. Eles não têm ideia de quanto sofrimento o nazismo trouxe para o mundo inteiro. As bombas atômicas, os ataques, conta-se que quando Santos Dumont viu o uso que o ser humano deu para a sua invenção, que foi o avião, ele se matou. Porque Santos Dumont suicidou-se. E conta a história que ele fez isso por perceber que a sua invenção tão brilhante se transformou num instrumento de guerra. Bombas eram lançadas de aviões sobre comunidades, aldeias, famílias inteiras. O ponto principal que eu quero trabalhar com você nesta nossa reflexão é que, na passagem da modernidade para a pós-modernidade, o evento fundamental pode ser caracterizado como uma profunda decepção do ser humano consigo mesmo. E o jogar no lixo de todo aquele projeto que para a modernidade parecia tão bonito e tão real. O ser humano já não é mais um sonhador, é um decepcionado. O ser humano já não é mais um ser de esperança, cheio de esperança, mas é agora um desesperado. Alguém que já não acredita mais no futuro e que já não acredita mais em si mesmo. A pós-modernidade, com essa frustração, com essa decepção, acaba desenvolvendo algumas premissas que se consolidaram como verdade. Por exemplo, todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Porque se a filosofia é inútil, se a ciência só serve para matar, se a tecnologia só nos ajudou a despertar em nós o que nós tínhamos de pior, o fato é que ninguém pode dizer nada sobre nada. A verdade não está com ninguém. Deus, se existe, não pode ser defendido por nenhuma religião. E se alguém quer chegar a Deus, tem que fazer o seu próprio caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Um ser humano frustrado começa a achar que vai encontrar Deus se o procurar pelas suas próprias forças. Torre de Babel individual, cada um construindo a sua.
Outra premissa que a pós-modernidade estabeleceu: as verdades são verdades individuais. Cada um acredite no que quiser. Essa é uma premissa da pós-modernidade. Não há uma verdade. Kierkegaard dizia: eu quero uma verdade que seja verdadeira para mim. Você já ouviu alguém dizer: você tem a sua verdade e eu tenho a minha? Essa é uma premissa da pós-modernidade. Cada um tem a sua. Você quer acreditar assim? Isso é problema seu. Eu acredito assim. Cada um por si e Deus por todos, a gente diz. Não é? Por quê? Porque cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu ponto de vista. Cada um tem o seu jeito de ver. A mentira já não é mentira. É um ponto de vista. Como é difícil hoje convencer uma pessoa da verdade. Ela não está nem aí para a verdade. Ela quer mais é pensar como ela quer pensar. Por um lado, todos os caminhos levam a Deus. Por outro lado, não há verdade absoluta. Nós chamamos também esse fenômeno de relativização dos absolutos. Tudo é relativo. A Bíblia diz que o homem não deve se separar, mas isso é relativo. A Bíblia diz que nós devemos ser honestos em tudo, mas isso é relativo. A pós-modernidade faz isso, relativiza os princípios. Não há verdade, cada um pensa por si mesmo e cada um sabe o que é melhor para si. E a vida perdeu o sabor. Não há vida na pós-modernidade. Há um arrastar da vida. Como não há sonhos, cada um vive só o imediato. Nós temos um fenômeno muito claro na pós-modernidade que é o imediatismo. As pessoas querem tudo para ontem. Ninguém mais tem planos, sonhos, projetos futuros. Ninguém mais está disposto a se doar. Todos querem receber, receber, receber e receber tudo agora. Por que tudo isso é importante? Por que eu estou falando sobre tudo isso? Por que é importante fazer esse quadro da pós-modernidade? Primeiro, porque nós temos que dar uma resposta bíblica para esse fenômeno. Se o nosso país, quando alcançou sua independência, estabeleceu o seu princípio de vida em termos de ordem e progresso, porque essa era a filosofia do mundo, hoje o nosso país está indo na mesma direção do mundo. E se a filosofia do mundo é: não adianta pensar no futuro, não adianta pensar em Deus, não adianta acreditar na doutrina, não adianta ter moral, não adianta fazer tudo certo, não adianta ter valores se todo mundo faz exatamente o contrário. Esse é o mesmo caminho pelo qual as pessoas que nós conhecemos têm seguido. Então nós precisamos dar uma resposta bíblica para a filosofia desse mundo. E em segundo lugar, nós precisamos nos preservar da filosofia do mundo. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que tem muito cristão que não conhece a vontade de Deus e que não desfruta dessa vontade na sua plenitude? Porque o coração está conformado com este mundo. E se a gente se conforma, não pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, para nós conversarmos um pouquinho sobre isso, o versículo que me vem à mente é exatamente João 14,6. João 14,6 é um versículo-chave na Bíblia, daqueles que compreendem vários princípios e valores em poucas palavras. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a pós-modernidade diz todos os caminhos levam a Deus, Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Jesus está dizendo: eu sou a rota que leva a Deus. Eu sou a ponte entre uma humanidade caída e um Deus amoroso. É por mim que vocês devem passar. É por mim que vocês devem transitar. É em mim que vocês vão encontrar o caminho da salvação. Jesus é o caminho. E nós precisamos resgatar essa mensagem nos dias de hoje. Porque nós estamos vivendo dias em que até a igreja evangélica se esqueceu de Jesus. Falamos muito em Deus, muito, e não está errado falar em Deus. Mas nós precisaríamos deixar claro que Deus é esse. Porque os espíritas também acreditam na existência de um Deus. Os animistas também pensam na existência de divindades. As religiões africanas também pressupõem a existência de deuses. Na verdade, todo tipo de fé, seja ela evangélica ou não,
tem como foco algum tipo de divindade. Uma pessoa que crê num ser, seja ele pessoal ou impessoal, que está acima daquilo que pode ser visto na natureza. Então, deuses, há muitos. Os egípcios mesmo têm um panteão, tinham principalmente na época de Moisés, quando Moisés tirou o povo do Egito, os egípcios tinham um panteão que contava mais de 2.000 divindades. Como é que um povo pode crer em 2.000 deuses? É uma confusão. Mas os povos tendem a crer em muitos deuses. Os muçulmanos têm um Deus, que é Alá. E eles dizem que é o único Deus. Assim como os judeus creem em Deus, Yahvé, e dizem que é o único Deus. E nós, cristãos, também cremos em um Deus. A pergunta é, quem é o Deus do céu? Quem é o Deus criador? E essa pergunta permanecerá sem resposta clara enquanto cada um falar do seu Deus como um Deus distante. Qual é a chave da fé cristã? Qual é a força da fé cristã? Que o Deus do céu não é um Deus distante. E por que é que nós podemos dizer que o Deus do céu não é um Deus distante? Porque ele enviou seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Irmãos e irmãs, essa é a vitória da fé cristã. Que nós não cremos num Deus que deve estar sei lá onde, cuidando sei lá do quê, e que pode fazer sei lá o quê pelas nossas vidas. Nós cremos num Deus concreto, que entrou na história, que visitou a humanidade, que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai, Felipe. Foi isso que Jesus ensinou. Quem me vê a mim, vê o Pai. Nós precisamos, como evangélicos, meus irmãos, recuperarmos a mensagem da encarnação e dizer para as pessoas, não é em Deus que você deve crer como um ser abstrato e distante, é em Jesus Cristo, seu Filho, que pagou um preço alto pela sua vida e agora você não tem o direito de viver para você mesmo. Você já notou como a nossa evangelização ficou pós-moderna, imediatista, utilitária? A gente evangeliza pensando em que necessidade da pessoa o evangelho pode satisfazer. Você está doente? Vai para a minha igreja. Você está separando da esposa? Vai para a minha igreja. Você está sem emprego? A minha igreja. Você está precisando ser curado de uma depressão? Minha igreja. Ou seja, basta identificar a necessidade da pessoa que está garantido o processo de evangelização. Se a pessoa não tiver necessidade nenhuma, aí a gente ora, Senhor, manda uma doença para essa pessoa, para ela ver o quanto precisa de ti. O que é um absurdo, não é porque eu tenho uma necessidade que eu preciso de Deus, mas é porque Deus em Jesus Cristo pagou o preço da minha vida que eu não poderia pagar por mim mesmo. A minha evangelização não é diga o que você quer e eu te digo se Deus pode te dar. A minha evangelização é você não tem direito, meu amigo, de continuar vivendo para você mesmo, porque Deus comprou os direitos da sua vida. E você lhe deve o seu coração. Cristo morreu por você. Você que está ouvindo esta palavra, Cristo morreu por você. Cristo pagou um preço alto pela sua vida. Você não tem o direito de continuar vivendo para você mesmo. E isso não é um problema, isso é uma bênção. Porque, primeiro, Cristo é o caminho que leva a Deus. Você estava buscando tantos caminhos, pensando chegar a Deus por qualquer um deles e nenhum te levou. Mas agora você sabe que há um caminho. Cristo disse, eu sou o caminho, e você pode chegar a Deus. O caminho é fácil? Não, não é fácil. O caminho é tranquilo? Não, não é tranquilo. Mas o caminho é seguro? É seguro. É um caminho de vitória, meus irmãos. É um caminho de alegria na tristeza. É um caminho de felicidade no desapontamento. É um caminho de paz quando há guerras, porque é o caminho de Jesus Cristo. Hoje eu quero propor a você que siga por esse caminho. E Cristo levará você a Deus. E em Deus, não num Deus qualquer, não no Deus das nações, não no Deus que os povos estão pregando, mas o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ama e pagou um preço alto pelas nossas vidas. Eu sou o caminho. Se a pós-modernidade diz todos os caminhos levam a Deus, a fé evangélica diz há um só caminho, e ele tem um nome, Jesus Cristo. Se a pós-modernidade diz
cada um tem a sua verdade e cada um que acredite no que quiser. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho e a verdade. Eu não sou ou o caminho ou a verdade. Eu não sou às vezes o caminho, às vezes a verdade. Eu não sou quando convém o caminho, quando convém a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Note, a nossa geração aprendeu a crer na verdade dos fatos. A verdade para nós é um conjunto de informações que nos convence. O que é verdade para você? Se você tiver a mente dessa geração, você dirá: verdade para mim é aquilo que aconteceu, aquilo que se realizou. É verdade que a garrafa caiu da mesa? Eu não sei, mas se alguém viu e pode provar, então é verdade. Você já deve ter sido injustiçado. Você já deve ter passado por uma experiência de grande injustiça. Eu, por exemplo, eu já me senti muito injustiçado. Houve uma época em que eu fui buscar pela internet o IPVA do meu carro, e a hora que eu fui calcular o valor do IPVA, eu descobri na internet, no site do Detran, uma série de multas lançadas na chapa do meu carro. Havia mais de R$ 1.500 em multas. E eu tinha convicção de que elas não eram minhas, embora no site eu não conseguisse ter uma descrição de onde elas tinham sido realizadas e por quê. Na verdade, o porquê estava ali, mas muito resumidamente. E eu tinha convicção de que aquelas multas não eram minhas, que eu não fiz aquilo que estava dito ali. Procurei um advogado e entrei na justiça. E eu entrei na justiça contestando aquelas multas, dizendo: olha, essas multas não são minhas. Até porque elas não me foram notificadas, não chegou nada em casa. Eu vi isso pela internet quando fui pagar meu IPVA. Estavam todas vencidas, inclusive. Sabe que resposta eu tive do governo, da justiça? Que se o governo disse que elas eram minhas e ponto final. Que a prova de que elas não eram minhas, eu que tinha que dar. Ou seja, o Estado estava me acusando de ter infringido a lei, eu estava pedindo provas dessas infrações, porque eu não tinha uma foto, eu não tinha um recibo, eu não tinha um nada, e a resposta da justiça veio que quem tinha que provar era eu. Quer dizer que eu sou acusado, e eu que tenho que provar que não sou culpado? Eu tenho um amigo que está vivendo a mesma situação. Alguém resolveu acusá-lo de uma negligência profissional. Ele tem todas as provas de que ele não cometeu essa negligência, mas ele vai ter que pagar uma grana preta para um advogado para se defender na justiça. Porque alguém o acusou e agora ele está acusado e ponto final. Você já deve ter passado por uma situação dessa. Você já deve ter sido injustiçado nesse nível. Você já deve ter pago alguma coisa que não era para você pagar. Você já deve ter sido lesado em alguma coisa. E sabe por que isso acontece na pós-modernidade? Porque a verdade que conta é a verdade do poderoso. É a verdade de quem tem mais força. A verdade de quem tem dinheiro é mais importante do que a verdade de quem não tem. Esse é o país em que nós vivemos. Em que o mensalão rola solto, mas no final das contas ninguém é preso. Por quê? Porque cada um conta a sua versão e quem tem poder ganha. E o povo que não tem poder, a não ser na hora do voto, e infelizmente a gente usa muito mal esse poder, fica a ver navios. E o dinheiro foi para os bolsos, e as escolas estão caindo aos pedaços, e a saúde é um caos, e você tem um salário muitas vezes de fome que não dá para sustentar a sua família. Injustiças. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que a verdade está relacionada aos fatos e os fatos dependem da visão de quem tem mais poder. O que é que a Bíblia diz? Que a verdade não é um fato. A verdade é uma pessoa. Glória a Deus. A verdade não é um fato, a verdade é alguém. Não importa o que aconteceu, importa quem é que julga. E o julgamento vem do Senhor. Por isso a palavra diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas confiai naquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. Porque não importa o quanto você já tenha sido injustiçado, o quanto você já tenha sido passado para trás, o Deus do céu está vendo, Ele é a verdade diante do qual toda mentira cairá.
E graças a Deus por isso. Porque as injustiças que eu sofri não ficarão impunes. Porque as mentiras que já me foram lançadas em rosto não ficarão em pé. Porque as calúnias que já me foram dirigidas não se sustentarão quando aquele que é a verdade se manifestar. Se a verdade fosse um fato, quem é que é dono do fato? A garrafa caiu da mesa, quem viu? E se quem viu mentir? E se quem viu tem poder para dizer que ela não caiu coisa nenhuma? E se duas pessoas viram, mas uma tem dinheiro e a outra não? Qual versão vai prevalecer? Se a verdade for um fato, quem é que garante o fato? Mas se a verdade é uma pessoa, então a verdade está garantida. Porque essa pessoa não pode morrer. Essa pessoa é Cristo. Ele é a nossa verdade. E é nele que nós acreditamos. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque a verdade é Cristo. A verdade é o Senhor. A pós-modernidade diz: cada um que acredite na sua verdade. E a igreja diz: há uma verdade na qual todos devem crer. Ele se chama Jesus Cristo e todo homem deve se render diante dele. Aleluia. Essa é a palavra da verdade. Eu sou a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está acorrentado, aprisionado, se sentindo sufocado? Conheça a verdade, e a verdade libertará o seu coração. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Mas Jesus disse mais. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E a vida. A pós-modernidade não sabe o que é a vida. O homem na pós-modernidade perdeu o prazer pela vida. Ele anda à procura de prazeres momentâneos, que lhe possam trazer uma alegria passageira. A tristeza da pós-modernidade é que o ser humano pós-moderno nunca está satisfeito. Ele sempre está insatisfeito. Sempre está chateado. Sempre está aquém das suas expectativas e desejos. O problema do ser humano é que o ser humano está sempre decepcionado e desesperado. Ele não tem vida. Quantas pessoas estão à base de remédios fortíssimos? E eu não sou contra o uso de remédio. Está doente, tem que tomar remédio. O que me assusta é que a gente vai aumentando a quantidade de remédio e piorando o problema. Eu tenho conhecido pessoas que tomam 6, 7, 10 comprimidos num dia para controlar ansiedade, depressão, pânico. E você que toma remédio, eu não sou daqueles pastores que diz jogue no lixo. Eu não acredito em curas que precisem do remédio no lixo para se realizar. Eu creio que Deus me cura e quando Ele me curar, então eu paro de tomar remédio. Porque eu não creio na cura porque parei de tomar remédio. Eu creio na cura porque falei com o Deus que tem poder para fazer isso na minha vida. Não pare de tomar remédio até que o médico diga pode parar. Quer um exemplo bíblico? Todas as vezes que Jesus curava uma pessoa, ele dizia: apresenta-te ao sacerdote. Porque na época de Jesus eram sacerdotes que confirmavam a ausência da enfermidade. Quando alguém ficava enfermo, ele também tinha que se apresentar ao sacerdote para o sacerdote ver que tipo de enfermidade era aquela. Se fosse uma enfermidade considerada impura, então aquela pessoa tinha que ser tirada do arraial. E quando ela era curada, ela tinha que voltar para o sacerdote decidir se ela podia voltar para o arraial. A palavra especializada na época era do sacerdote. Quando Jesus curava, ele dizia: agora vá apresentar-se ao sacerdote. Jesus curou você, minha irmã? Jesus curou você, meu irmão? Você está certo disso? Vá no médico, para que ele seja a primeira testemunha desse milagre. Agora, jogar remédio na privada, sem estar curado, para chantagear Deus, quem sabe, e mostrar que agora ele tem que te curar porque você já jogou os remédios, isso não é papel de cristão. O cristão confia no Senhor e não nos seus gestos de fé. O cristão confia no amor de Deus e não na sua coragem para abrir mão do tratamento. O cristão é curado para dar testemunho e não dá testemunho para ser curado. É diferente. Quando eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio. Hoje em dia, eu oro a Deus para que abençoe aquele remédio que eu estou tomando.
Agora, quando eu estava com uma enfermidade que demandava um procedimento cirúrgico, e eu entendi que Deus podia me curar, e orei por aquilo, Deus me curou, e eu já contei esse testemunho aqui. Deus já me curou de uma enfermidade que tinha como diagnóstico uma cirurgia bastante importante. Então eu creio na cura de Deus, mas eu não creio que a gente tenha que fazer malabarismos para conseguir a cura de Deus. Então você que está me ouvindo aí, está com depressão, está com angústia ou está com dores, não pare de tomar o remédio. Mas creia, busque, fale para o Senhor, Senhor, eu creio em Ti, eu creio na Tua cura. E mais do que isso, eu creio que essa enfermidade não será forte o suficiente para me impedir de viver na Tua presença. Paulo tinha um espinho na carne que muitos estudiosos da Bíblia acham que era uma enfermidade. Até porque ele escreve aos Gálatas dizendo que os Gálatas foram simpáticos com ele e o acolheram na sua enfermidade. É muito provável que o espinho na carne de Paulo fosse uma enfermidade. Paulo diz, eu orei 3 vezes para que Deus o tirasse de mim. E o Senhor me respondeu, a minha graça te basta. Ah, meus irmãos, que bênção quando uma geração de crentes se levanta dizendo, Senhor, a tua graça me basta. Mesmo que eu não receba o que pedi. Que maravilha, hein? Porque a vida não depende dos prazeres. Porque a vida não depende do sucesso pessoal. A vida não depende das posses que eu acumulo. A vida é Cristo. Quem está em Cristo tem a vida. Quem não está, não tem, por mais que tenha prazeres desse mundo. Jesus disse, eu sou a vida. Eu sou a vida. É nele que nós encontramos a satisfação, aquela alegria que o mundo não pode roubar, aquela alegria que é a nossa força. Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque nós acostumamos, na pós-modernidade, a pensar em alegria como resultado. O que é alegria para o pós-moderno? É o resultado de uma ocorrência positiva, de algo bom que lhe aconteceu. O pós-moderno diz, estou alegre. Por quê? Porque isso me aconteceu. Porque eu tive esse resultado. Porque eu recebi essa notícia. E isso me alegrou. A alegria é sempre desfecho. A alegria é sempre resultado. E se o resultado for negativo, em vez de alegria, tristeza. Ah, hoje eu estou triste. Por quê? Porque isso me aconteceu. Na fé, não é assim. Na fé, meus irmãos, a alegria é processo. Se a alegria do mundo é resultado, a alegria do cristão é um processo. Por quê? Porque é a nossa força. A alegria não é o desfecho daquilo que eu vivenciei. A alegria é a força que eu tenho para experimentar aqueles processos. A alegria não é o resultado positivo da minha batalha. A alegria é a força que eu encontro em Deus para continuar batalhando. Por isso que eu tenho pregado sobre a importância da alegria na vida do crente. Não porque tudo vai bem, mas porque nós temos um Deus que nos sustenta, mas porque nós temos um Deus que nos ampara. Então nós nos alegramos, não porque os resultados chegaram, mas porque, chegando ou não, nós estamos na presença do Senhor. Vida é alegrar-se, vida é ação, vida é sorriso, vida é abraço, vida é corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os seus membros. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pós-modernidade diz que todos os caminhos levam a Deus. A verdade é relativa e a vida depende do prazer. A fé diz, Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita, que maravilha podermos conviver
com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.